Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Você sabia, minha amiga, meu amigo, que a sua vida depende exclusivamente de você? A sua vida depende só de você, da sua decisão, da sua escolha. A Bíblia fala, aliás, o próprio Deus fala que tomou os céus e a terra como testemunhas. Testemunhas, olha só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então você é pai, você é mãe, você é filho, filha, e você tem lamentado permanentemente a vida de má qualidade que você tem vivido. Você tem culpado a Deus pelos desastres, pelos fracassos, pelas derrotas que você tem vivido. Você tem culpado as outras pessoas, você tem culpado as injustiças desse mundo. Tudo você culpa, tudo por tudo, porque você não sabe ou não sabia, provavelmente, desse texto, dessas palavras de Deus, que Deus tomou os céus e a terra como testemunhas contra nós, testemunhas contra nós. Ele tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E como é que eu escolho a maldição? Eu escolho a maldição quando eu viro as costas para Deus, quando eu dou vazão aos meus instintos carnais, quando eu dou vazão, quando eu ouço a voz do coração e sigo meus sentimentos, e sigo aquilo que o meu coração manda. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. O meu coração não sente isso, o meu coração não sente aquilo. Então, você que vive à base de ouvir a voz do coração, você está escolhendo a morte, porque o coração é desesperadamente corrupto, mentiroso, enganador. É o pior dos inimigos que você tem dentro de si, o pior que está dentro de você. E é ele que faz você casar mal, ele que faz você vender mal, comprar mal, ele que faz você trabalhar mal, ele que faz você tomar todas as suas decisões na sua vida. Então, quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, ela passa a ouvir a voz do coração naturalmente, automaticamente. E quando ela deixa de ouvir a voz do coração e passa a ouvir a voz de Deus, isso é inteligência, isso se chama fé inteligente, porque Deus coloca nas nossas mãos o direito da bênção ou da maldição, da vida ou da morte. Somos nós que escolhemos.
Somos nós que escolhemos, não é ele que escolhe, não. Não foi ele que escolheu o seu marido, não. Seu marido é enganador, seu marido é traidor. Não foi ele que escolheu o seu marido. Nem foi ele que escolheu a sua esposa, a sua mulher. Não, não foi, não. Não foi ele, não escolheu nada para você. Ele deixou à sua disposição para você escolher a sua vida de acordo com a sua vontade. E a sua vontade, porque estava inclinada para o mal, você só fez besteiras, você só fez o que não prestava, e hoje você está aí já gemendo, lamentando, puxa vida, se fulano me ajudasse, poxa, se Beltrano não fosse injusto comigo, se eu tivesse casado com outra pessoa, não estaria vivendo essa vida infernal que eu tenho vivido, meus filhos são rebeldes, enfim, você casou mal e por causa desse mau casamento, toda a sua geração começou mal. E agora que os seus filhos te dão problemas, dores de cabeça, você fica lamentando, poxa, Deus não foi bom para comigo, Deus não foi justo para comigo. Ou talvez você diga assim, eu não creio que Deus existe, porque se ele existisse, ele estaria vendo a minha vida e teria consertado essa situação. Não, minha amiga, meu amigo, Deus não tem nada com isso. Deus só tem com isso quando você obedece a sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra dele, então ele tem conosco, ele tem que atender a sua palavra, ele tem que cumprir a sua palavra, ele tem que honrar a sua promessa. Mas quando nós não escolhemos ouvir a sua voz, a sua palavra, então a vida é uma miséria, uma desgraça, é uma maldição. Foi isso que Deus falou com o seu povo no passado, e é isso que Deus fala conosco hoje. É isso que ele fala com você aí que está me assistindo, onde quer que você esteja, vivendo na depressão, na angústia, naquela vida ansiosa, aquela vida infeliz, triste. Deus não escolheu isso para você. Eu tenho certeza que quando a gente chega a uma situação crítica da vida, a gente começa a colocar culpa nos nossos fracassos nas outras pessoas. Mas quando o fracasso é desesperadamente grande, então a gente coloca a culpa em Deus. Normalmente o ser humano coloca a culpa em Deus, mas não é ele não é responsável por essa situação, você é o responsável. Você fez a escolha errada, você tomou a decisão errada, e aí você está assim. Essa é a situação, minha amiga e meu amigo. Agora, ele diz assim, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, é isso que eu fiz na minha vida, já com 18 anos de idade. Desde aqueles dias, eu decidi seguir o caminho da vida, eu decidi obedecer a palavra de Deus, eu decidi dar ouvidos, atenção, não aos desejos, instintos do meu coração, mas à vontade de Deus. Ora, quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar dentro de nós, então nós estamos deixando de dar ouvidos à voz do coração, de dar ouvidos à voz, mesmo que seja da razão, a razão deste mundo. Nós passamos a dar ouvidos à voz de Deus. A voz de Deus sempre é melhor. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Olha o que aconteceu com ele. Abraão viveu 175 anos de idade e morreu em ditosa velhice. Morreu podre de rico, podre de rico. Ele construiu um império indivisível, porque Deus era com ele, Deus era o seu parceiro, era o seu aliado, Deus era o seu sócio. Então, tudo que Abraão fazia, ele fazia de acordo com a vontade de Deus. E aí tudo dava certo na vida dele. Tudo dava certo na vida dele. E tem mais. Abraão não precisava se preocupar, nem se preocupar com os seus inimigos. Porque os seus inimigos, se viessem por um caminho, por 7, eles tinham que fugir. Porque Deus determinou, olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão. Mas a quem você amaldiçoar, ou a quem
amaldiçoar você, vai ser amaldiçoado. Essa é a realidade, amiga e amigo. A bênção e a maldição estão nas nossas mãos. Não apenas para nós, na nossa geração, mas para os nossos descendentes, nossos filhos, filhos dos nossos filhos. Tudo depende de nós. Por exemplo, com licença. Por exemplo, você casou mal. Você casou mal e gerou filhos. E aí você abandonou o lar, deixou a família, largou os filhos para lá e foi constituir uma outra família. Os seus filhos vão herdar essa maldição, porque você foi desobediente à palavra de Deus. Você foi desobediente, escolheu o mal e gerou coisa ruim, e essa coisa ruim também está sofrendo. Por quê? Porque pegou a maldição que veio dos seus pais. Ora, você talvez seja essa criatura, mas não está no fim, não. Você não precisa ficar desesperado dizendo assim, ah, meu Deus, e agora, o que eu faço? O que eu faço para sair da maldição para entrar no caminho da bênção? Bom, para você sair da maldição e começar a vida abençoada, primeiro você tem que deixar a desobediência de lado. Primeiro você tem que deixar o pecado de lado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, enquanto a pessoa estiver no pecado, ela está escolhendo a maldição. Mas a partir do momento que ela deixa o pecado, então ela começa a viver uma vida diferenciada, a vida abençoada. Porque quando você obedece a palavra de Deus, você segue uma vida justa, correta, limpa, íntegra. Quando você segue a vida de acordo com a palavra de Deus, você vive em harmonia com Deus, em comunhão com Deus. E o Espírito Santo tem sido derramado justamente sobre as pessoas obedientes, sobre as pessoas que decidem ou decidiram seguir a bênção, seguir a vida, a obediência à palavra de Deus. Agora, a maldição permanece na vida dos rebeldes, dos que vivem no pecado ou de pecado em pecado. Não tem jeito, minha amiga. Se você quiser solução para a sua vida, você tem que tomar uma decisão, largar, abandonar a vida errada que você tem vivido, uma vida irregular que você tem vivido e passar a viver de acordo com a palavra de Deus. E aí sim, aí o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai arrebentar. Foi o caso desse rapaz. Nós vamos ver esse empresário que tem 29 anos, jovem, novinho em folha. Ele deixou a maldição porque ele obedeceu a palavra de Deus. E quando ele recebeu o Espírito Santo, ele teve uma ideia, ele teve uma direção do Espírito Santo que fez ele arrebentar. Vamos assistir a história dele, por favor, pode rodar. Meu nome é Daniel, eu sou empresário, tenho 29 anos. Eu nasci num lar que sempre foi muito dividido entre filosofias. Meu pai sempre ensinava a gente tudo o que ele conhecia de novo em relação a religiões, filosofias. Meu pai ensinava a gente várias filosofias, começando do espiritismo, depois ele passou a se simpatizar também com o budismo, e a última, que foi a que ele mais se entregou, foi a questão de reiki, nova era, as curas. Com todas essas filosofias que meu pai me ensinava, uma conclusão que eu tirei é que eu não acreditava em Deus. Eu podia acreditar no universo, numa força que talvez existia, mas em um Deus único, isso não era uma verdade para mim, eu não acreditava. Não crendo em Deus, eu seguia a minha vida na força do meu braço. Em casa eu não me sentia bem, assim, eu comigo mesmo. Eu tinha que ter algo para me relacionar, né? Então eu comecei a jogar jogos online e eu percebi que estava virando um vício, porque eu cheguei a passar mais de 12 horas jogando no mesmo dia. Às vezes eu deixava de dormir, mesmo cansado, deixava de dormir para jogar. Às vezes a alimentação eu até fazia, mas fazia rápido para voltar para o jogo. Quando eu me sentava na frente do computador, com os jogos, com as conversas online, com a pornografia, eu me sentia bem.
naquele submundo que eu estava inserido ali, virtual. Aquilo preenchia aquele vazio que eu não conhecia que existia. Me sentia bem. Mas quando eu ia dormir ou voltava para a minha realidade fora da internet também, aqueles complexos, aquela insegurança voltava. Por mais que no mundo virtual, ficticiamente, eu podia ser alguém, na minha realidade não era tão importante como eu achava que era na internet. Vendo que a internet não estava suprindo mais o meu vazio, eu comecei a me envolver com baladas. Acabei investindo no meu talento na música e comecei a frequentar muitas baladas, e foi aí, pela primeira vez, antes eu tinha uma cabeça bem formada em relação a drogas e bebida. Mas quando eu entrei nas baladas, eu deixei de lado essa formação e passei a beber. E todos os fins de semana, eu posso dizer, todos os fins de semana eu estava em baladas, inclusive durante a semana. E quando eu voltava da balada e acordava no dia seguinte, a sensação era a mesma que eu sentia sempre. Quando eu me inseri nos jogos eletrônicos, nos jogos online ou na pornografia. E nas baladas eu me sentia vazio, eu me sentia sozinho. E vivendo dessa maneira, um dia eu cheguei em casa após a universidade. E eu tinha um hábito sempre de conversar muito com meu pai, até contar as experiências que eu estava vivendo. E ele chegou um dia e me disse que ele foi num lugar e ele estava com um semblante diferente, feliz, mas ao mesmo tempo um pouco ressentido. E disse que tudo que ele tinha ensinado para mim e para o meu irmão, e tudo que ele tinha acreditado durante mais de 50 anos, era tudo mentira. E ele começou a falar sobre um Deus que ele tinha conhecido. Naquele dia eu lembro que a gente ficou umas 4 horas debatendo sobre como que 50 anos de filosofias podem cair de um dia para o outro. E na conclusão ele falou para mim, faz o seguinte, vai lá, o horário é tal, o local é tal, vai lá para você ver o que eu estou te falando. Aí eu perguntei para ele, onde que é esse local, né? Onde você foi que aconteceu isso? Ele falou, eu fui na Igreja Universal, vai lá que você vai entender o que eu estou te falando. A minha reação não foi das melhores, porque a gente sempre ouvia falar sobre a Igreja Universal. Eu não tinha um grande preconceito formado, mas tinha um preconceito, como acho que muitas pessoas tinham. Mas eu estava mais pensando no que ele tinha me falado. Eu fui até a Igreja Universal para atender um pedido do meu pai, para entender o que tinha feito ele mudar de opinião assim. Mas chegando lá, a palavra começou a fluir, falando de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar antes, de uma maneira muito clara do que ele tinha feito, uma maneira muito racional. Não tinha ponto sem nó, assim, eu não conseguia questionar aquilo, era uma coisa muito verdade mesmo, e combatia muito forte as filosofias que eu muito tempo acreditei. Na hora da oração, houve um arrependimento muito grande dentro de mim. Eu me lembrei de coisas que eu tinha feito que aos meus olhos eram normais, mas perante a Deus eu desagradaria a Ele. Eu tive uma experiência incrível com Deus naquele dia, e eu cheguei na igreja como um ateu e saí de lá acreditando num Deus único, num Deus verdadeiro, e saí de lá com uma experiência que eu nunca tinha tido antes. E eu cheguei em casa e novamente me sentei com meu pai e falei para ele, realmente o que você falou é verdade. E a gente começou a conversar sobre isso, mesmo muito cru ainda no assunto, mas a gente tinha tido experiências parecidas. E daí em diante passei a frequentar as reuniões, sempre no mesmo dia. E um dia o meu pai me deu um dos maiores presentes da minha vida, eu posso dizer hoje, que foi a minha primeira Bíblia. E eu, com aquela sede de conhecer mais a Deus, eu lia muito a Bíblia, mesmo sem entender muito no começo, mas eu meditava naquelas palavras. Aquelas coisas que antes faziam muito sentido e preenchiam esse vazio já não faziam mais sentido, como a pornografia, jogos online. Isso ficou de lado para mim, e eu percebi que faltava algo ainda, que era o Espírito Santo. Sempre era falado nas reuniões sobre o Espírito Santo, sobre a importância de ter o Espírito Santo para manter tudo aquilo que eu tinha conquistado até ali, em relação à minha vida espiritual e também ao restante. E eu passei a
me atentar e buscar o Espírito Santo de verdade. E nessa época eu já tinha ouvido vários testemunhos sobre o Espírito Santo das pessoas, isso que me despertou a buscar mais o Espírito Santo. Eu me lancei mais ainda, entendendo o que poderia estar impedindo de eu receber o Espírito Santo. E eu me entreguei, esvaziei tudo de mim, busquei de uma maneira que eu nunca tinha buscado antes. Nesse dia eu me preparei antes, eu fiz um jejum e aquela convicção veio sobre mim do Espírito Santo. Não foi apenas uma emoção momentânea, uma experiência de outra pessoa que eu tentava ter, mas foi a minha experiência que eu tive com Deus, uma experiência única que ficou marcada naquele dia, e naquele dia eu saí com a convicção de que o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu passei a jorrar, né? Dessa maneira. Antes eu recebia, agora as coisas começavam a sair de dentro de mim. Eu comecei a ser essa fonte. Eu entendi que essas pessoas, que o mesmo que eu passei no passado, eu tinha que falar isso que tinha acontecido comigo para as pessoas, né? Eu queria passar para as pessoas, queria levar isso para outras pessoas, queria ajudar as pessoas. E nesse intuito eu passei a dar aquilo que eu tinha recebido. Eu que me considerava um ateu, eu tive uma experiência com o próprio Deus, aquele Deus que alguns meses atrás meu pai tinha me falado que ele existia e eu conheci ele quando o pastor falou, né? Mas agora ele tinha entrado dentro de mim e era algo que lá atrás eu nunca imaginava que o Deus que criou tudo poderia habitar dentro de mim, um ser tão pequeno e, enfim, tão irrelevante. Hoje eu tenho certeza que Deus existe. Ele me deu sabedoria, me deu conhecimento, um conhecimento que vinha dele, não que vinha dos bancos acadêmicos que eu tinha aprendido. E aquilo foi colocado em prática e depois que eu busquei ele, as demais coisas foram acrescentadas. Então, a minha família mudou muito, vendo a minha mudança. Então, meu pai mudou, meu irmão mudou, o meu relacionamento mudou por completo. A minha namorada, na época, vendo a minha mudança, ela veio também e ela também se converteu, recebeu o Espírito Santo e eu me casei com ela. Tive um casamento que eu sempre sonhei, mas nunca imaginei que ia conquistar. E no meu trabalho, com essa sabedoria que Deus me deu, Ele um dia me deu uma ideia. E aí Deus me deu a ideia de abrir a minha primeira confeitaria. Eu não tinha conhecimento nenhum de como fazer um bolo, eu não cozinhava, eu não sabia nem quebrar um ovo. Mas passo a passo, em cada desafio, com Deus sempre me capacitando, eu fui aprendendo e começamos a produzir os bolos. Abrimos a segunda e hoje temos 7 lojas de confeitaria, e sempre crescendo mais, expandimos para outros ramos, temos total de 10 empresas. O Espírito Santo hoje para mim é a coisa mais importante, né? Quando eu aprendi que a minha salvação era em primeiro lugar, hoje eu vejo o Espírito Santo como a parte essencial para manter a minha salvação primeiramente e no resto para conduzir a minha vida, para tanto ajudar as pessoas que precisam, como também guiar minha vida por um caminho certo, para tomar as decisões certas, para me blindar. Enfim, hoje eu vejo o Espírito Santo como algo assim essencial. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Espírito Santo. Eu consigo imaginar a minha vida sem várias coisas, mas sem o Espírito Santo é impossível hoje. Porque eu sei como era a minha vida sem o Espírito Santo antes. Quando eu lembro da minha vida antes e lembro hoje, eu falo, não tem como viver sem o Espírito Santo dentro de mim. Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. O Daniel, o que ele falou aí é o seguinte: eu não sabia nem quebrar um ovo, nem quebrar um ovo, quanto mais fazer alguma coisa na cozinha. Mas Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não só me deu uma ideia e me deu talento, porque hoje eu sou confeiteiro, eu confeito, eu tenho 7 confeitarias. Você pode imaginar isso? Você que diz assim, puxa vida,
eu não tenho talento, eu não tenho cultura, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, eu não tive nenhuma formação profissional, mas será que há jeito para mim? Se você receber o Espírito Santo, você vai ter uma formação profissional que ele, o Espírito Santo, vai te dar. Ele vai te dar ideias, ele vai dirigir o seu pensamento, vai conduzir o seu pensamento e você vai arrebentar. Qualquer que seja a pessoa que está me ouvindo nesse momento, que não tem mais jeito, não tem mais jeito a minha vida. Literalmente, humanamente falando, eu não tenho saída, eu não tenho jeito. Mas quando você receber o Espírito Santo, a sua vida vai mudar. Vai mudar não apenas o seu interior, você vai receber paz, perfeita paz e alegria, mas você vai saber o que fazer da sua vida, como fazer o melhor para Deus e para si mesmo e para as demais pessoas. Você será uma nova criatura. É como o próprio Deus disse, olha, eu proponho para vocês o Espírito Santo e o diabo. O que você quer? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Você que escolhe. Olha aí, quando ele fala, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto, tenho determinado a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quando ele fala em vida, ele está falando do Espírito Santo, o Espírito da vida, porque sem ele não há vida. Ele está se referindo à vida abundante que Jesus prometeu. Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas o diabo veio trazer morte, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora você tem que escolher vida ou morte, bênção ou maldição, o Espírito Santo ou o Espírito do diabo. Você que sabe. O que você quer, minha amiga e meu amigo? O que é que você quer da sua vida? Você não precisa ficar esperando em alguém, você não precisa ficar contando com a ajuda de ninguém, não. Você mesmo pode decidir. Deus colocou em cada um de nós, em nossas mãos, a decisão da vida ou da morte, da bênção ou da maldição, do Espírito Santo ou do Espírito do diabo. Você que escolhe, você que sabe da sua vida. Agora, saiba uma coisa, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte aos pouquinhos, em conta-gotas, em sofrimento e dor, até o dia que você desce à sepultura. Agora, quando a pessoa escolhe a vida, escolhe receber o Espírito Santo, quando a pessoa diz assim, meu Deus, eu nem sei se o Senhor existe, mas está escrito aqui na tua palavra, nessa Bíblia, eu não sei se tudo isso que está aí escrito é verdadeiro, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu vejo, se o Senhor existe, se o Senhor é Deus, se a tua palavra é verdadeira, se o Senhor honra a tua palavra, eu quero vê-lo. Eu quero ver isso na minha vida. E quando você toma essa decisão, até uma decisão assim revoltosa, Deus aprecia, porque Ele vê a sua sinceridade e a sua fé. E você pode ter certeza que Ele vem na hora para mudar a sua vida. Graças a Deus. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado, tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar
conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. E receber um novo coração. A melhor forma de um aluno aprender um conteúdo é frequentando a escola e praticando tudo o que aprendeu com dedicação. O aluno precisa ter disciplina, chegar mais cedo e ter foco. Para obter crescimento na vida espiritual não é diferente. A Escola da Fé Inteligente, que acontece todas as quartas-feiras, é para aqueles que desejam aprender e aplicar o conhecimento da Palavra de Deus e mergulhar nos segredos e mistérios do sucesso da vida de Abraão. Olhar para Abraão como exemplo de vida é ter o caminho certo de como ter um relacionamento com Deus, ser próspero, um bom pai, um bom marido, ter qualidades e a postura do homem que foi chamado amigo de Deus. Se você também deseja ser bem-sucedido como Abraão, ser uma pessoa abençoada e feliz em todas as áreas de sua vida, participe toda quarta-feira da Escola da Fé Inteligente, às 10 horas, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma universal mais próxima de você. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, é bom, Deus é tão justo, tão justo, tão justo, tão perfeito, que Ele deixa nas nossas mãos a escolha da vida ou da morte, da bênção ou da maldição, o Espírito Santo ou o espírito do inferno, do diabo. Somos nós que escolhemos, somos nós quem determinamos o nosso futuro. Não só o nosso futuro, mas também dos nossos descendentes. Depende de nós. Então, você que está aí chorando pela sua filha, pelo seu filho, que está nas drogas, você que está lamentando, não adianta ficar lamentando, não adianta ficar chorando e falando com outras pessoas, puxa, meu filho está assim, minha filha está assado. Não, você tem que tomar uma decisão. Escolha a vida. Receba o Espírito Santo, ele vai te orientar como você lidar com seus filhos, como você vai lidar com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, como você vai lidar no trabalho, o que você deve fazer para ganhar dinheiro,
que você deve fazer para estudar? Qual a profissão certa para você, que vai se encaixar no que você gosta? Deus, na pessoa do Espírito Santo, projetou uma vida eterna e abundante para a sua criatura. Deus não criou Adão e Eva para morrer, Ele criou Adão e Eva para viver por toda a eternidade. Assim também, minha amiga, somos nós. Deus não nos criou para o sofrimento, para a dor. Que prazer tem Deus em ver o seu sofrimento e dor? Nenhum prazer. Não, Ele quer o melhor para você. Agora, você sabe que Deus tem a sua disciplina, a sua ordem. No reino de Deus há harmonia, sossego, paz. As pessoas que vivem no reino de Deus, os anjos que vivem no reino dos céus, estão submissos à palavra de Deus. E quem vive aqui na terra, no reino de Deus, que está inserida dentro do plano de Deus, obedece a sua palavra. E porque obedece, recebe os benefícios da obediência. E porque desobedece, recebe os malefícios da desobediência, da rebeldia. Então, somos nós quem escolhemos o nosso futuro. Se você quiser mudar a sua história, mudar o seu futuro, agora, coloque a sua vida no altar. Coloque a sua vida no altar. Entre nesse jejum de Daniel. Fique sem informações seculares, esporte, e toda sorte de informações desse mundo e mergulhe a sua mente nos pensamentos de Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver que os pensamentos de Deus vão levá-lo à vida abundante, à vida abençoada. E, sobretudo, cheia do Espírito Santo. Nós vamos assistir agora um testemunho também de uma empresária que também tinha preconceito contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E por que tinha preconceito? Porque comia na mão da mídia, porque decidia a sua vida de acordo com o instinto do seu coração, de acordo com a razão deste mundo. E olha o que deu, porque ela era preconceituosa. Vamos assisti-la, por favor, pode rodar. Meu nome é Sabriane Firmino de Oliveira, tenho 37 anos, sou empresária, trabalho no ramo de casamentos. Eu era de outra religião e nessa religião eles me ensinavam que a Igreja Universal, o Bispo Macedo, era uma seita, que o Bispo Macedo era o falso profeta e eles embasavam nas notícias da televisão. Eu cheguei a acreditar, mesmo tendo pessoas, familiares meus, meu irmão era obreiro, minha mãe participava da igreja, inclusive brigava com a minha mãe, com meu irmão, tentando provar para eles também aquilo que eu acreditava. O que mais irritava em questão à igreja, em questão ao bispo, o sacrifício, o que sempre foi ensinado na igreja, o sacrifício, oferta, o dízimo, porque eu aprendia naquela religião que não precisava disso, que você não precisava ter esse compromisso, que Deus não precisa do seu dinheiro, que Deus não precisa que você dê nada no altar. E quando eu via minha mãe, meu irmão sendo fiel nos dízimos, eu tinha essa implicância com a igreja, eu tinha essa raiva, esse ódio, porque para mim o bispo estava roubando o dinheiro deles. Eu tinha uma vida completamente destruída, principalmente sentimentalmente. Porque eu vivia num relacionamento destruído, eu tinha 2 filhos, eu passava fome, eu era traída, eu tinha depressão, angústia, tinha vontade de morrer. Mesmo eu sendo religiosa, participando de igreja, conhecendo o nome de Jesus, fazendo estudos bíblicos semanalmente, indo na outra religião todos os domingos, ainda assim eu me senti uma mulher fracassada. Eu desejava a morte. Quando eu estava sozinha, nos meus pensamentos eu pedia a Deus que se Ele não poderia me levar, me tirar desse mundo, porque tudo na minha vida era destruição, tudo. Quando eu olhava para a vida da minha mãe, do meu irmão, que estavam na igreja, que estavam ali exercitando a fé, obedecendo aquilo que era ensinado na Igreja Universal, a vida deles era completamente diferente. E eles nunca tiveram preconceito contra mim.
Mesmo eu tendo preconceito contra eles, mesmo muitas vezes eu rebatendo com eles, eles sempre ficavam quietos, abaixavam a cabeça, não respondiam, não rebatiam, sempre me tratavam com amor, com atenção, me ajudavam. Mas aí eu pensei, o que custa? Eu já estou sofrendo, eu já estou, perdi tudo, não tenho nada, eu vou lá e vamos ver o que vai acontecer. Como um desafio. Vamos ver então se é verdade, se sou eu que estou errada. Eu vou lá. E quando eu entrei, quando eu coloquei o pé dentro da igreja, eu senti primeiro de tudo uma paz dentro do meu ser, uma paz como se eu soubesse que tudo ia dar certo. Naquele dia o pastor deu uma palavra e naquela palavra ele ensinou sobre o relacionamento com Deus, que a vida com Deus não é uma religião, não é coisas que você faz religiosamente. E aí foi onde eu entendi, a minha ficha caiu, o porquê que eu estava tendo tantos fracassos, por que minha vida estava tão destruída, por que eu estava sofrendo tanto, por que nada dava certo, por que eu não ia para frente, por que eu não era nada, por que eu não me sentia um nada. Porque eu vivi uma religião, fiz uma aliança com Deus, passei a obedecer aquilo que eu aprendia, passei a ser dizimista, a ser ofertante, a fazer meus sacrifícios, meus votos com Deus. E aí eu comecei a trabalhar, criar os meus filhos, porque até então eu estava sozinha, e criar os meus filhos sozinha. Deus foi me dando força, direção. Aí eu conheci uma pessoa dentro da igreja, nós nos casamos, hoje eu sou casada, tenho um casamento abençoado. Nós dois servimos a Deus, temos uma vida com Deus. Hoje eu tenho uma vida financeira abençoada, eu tenho minha casa, meu carro. Eu me senti lesada, prejudicada, porque eu perdi praticamente 6 anos da minha vida. 6 anos da minha vida aprendendo uma religião, praticando uma religião que nada mudou, que nada transformou. Me arrependo de não ter me entregado antes para Deus, de não ter conhecido essa fé que a Igreja Universal nos ensina, de não ter conhecido essa escola da fé que é a Igreja Universal, uma escola da fé que nos ensina, que nos impulsiona a vencer e a conquistar. Eu faço um desafio, você que está aí sofrendo, você está com depressão, com tristeza, você acha que nada vai dar certo para você, que a sua vida não tem futuro, que você não vai ser ninguém na vida, você que está aí com o casamento destruído, sendo traída, sendo humilhada, você que está aí passando fome, dependendo dos outros para comer, para se vestir, eu faço esse desafio para você. Pode ver, se você obedecer tudo que for te ensinado, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Muda mesmo, você vê, a vida da Sabriane mudou. Agora, é interessante, foi bom o testemunho dela, viu? Por quê? Porque ela tinha preconceito contra a igreja da mesma forma como a maioria das pessoas que desconhecem o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabe que a Igreja Universal pratica aquela fé que é passada para nós através da Sagrada Escritura. Quando nós falamos, quando Deus fala lá, olha, eis que eu coloco os céus e a terra como testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, o que eu tenho que fazer para escolher a vida? Eu tenho que deixar a morte. O que eu tenho que fazer para me apegar à bênção? Eu tenho que deixar a maldição. O que eu tenho que fazer para me agarrar à palavra de Deus? Eu tenho que sacrificar o meu pecado. Não é verdade? Eu tenho que sacrificar o pecado, que é gostoso na boca, é como mel, mas quando chega no estômago é igual a fel. Eu tenho que sacrificar o pecado para poder viver na integridade, na honestidade, na justiça. Eu não posso viver no pecado e na justiça ao mesmo tempo. Das duas, uma. Ou eu escolho a vida que requer uma disciplina, requer uma ordem da minha parte para com a minha vida, um comportamento ético de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que sacrificar a minha vontade, eu tenho que sacrificar o meu coração.
Então, a oferta de sacrifício representa a vida que a pessoa negou para si mesma. Ela nega o seu direito de viver de acordo com os seus próprios princípios. Ela nega o seu direito de fazer a vontade do coração. Ela nega o seu direito de beber à vontade, de usar drogas, de se prostituir, de viver, de casar e descasar, casar e novamente descasar. Ela nega o seu direito de viver uma vida de acordo com o mundo, de acordo com a moda. Ela começa a viver uma vida de acordo com Deus, que é disciplina, ordem, transparência, sinceridade, verdade. Então, é claro que para você seguir a verdade, você tem que sacrificar a mentira. Não pode viver a verdade e a mentira ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, minha amiga, meu amigo, a oferta de sacrifício é exatamente isso. Você coloca o sacrifício no altar, você está negando a si mesmo o direito de viver de acordo com a sua vontade e passando a viver de acordo com a vontade de Deus. Claro, é oferta. Deus não precisa de dinheiro. Claro que não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Mas para que Deus pudesse me salvar, ele teve que mandar o seu filho para se sacrificar em meu lugar. Ele sacrificou. Para Deus colocar o seu projeto, o seu plano de salvação para a humanidade, ele teve que sacrificar o seu único filho e sacrificá-lo na cruz, que significa maldição. Então, minha amiga, meu amigo, para que eu possa seguir o meu Senhor Jesus, eu tenho que abrir mão dos meus pecados, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, eu tenho que abrir mão das minhas concupiscências, eu tenho que abrir mão do mundo, eu tenho que abrir mão da minha própria vida. Isso significa sacrifício. Os dízimos que ela falava, que ela tinha preconceito, significam que Deus está em primeiro lugar. Ele é o primeiro na minha vida, por isso os primeiros frutos são dele. O primeiro amor é dele. Mas é interessante notar que essa menina, ela simplesmente vivia uma vida desgraçada, não sendo dizimista, não sacrificando, não dando suas ofertas, fazendo seus votos. Ela vivia uma vida desgraçada, chegando até passar fome com dois filhos, casamento destruído, vida totalmente destruída. Enquanto que a sua mãe, que era dizimista, o seu irmão, que eram dizimistas, ofertantes, faziam o seu sacrifício, tinha uma vida confortável, não faltava nada. Por quê? Por quê? Eu pergunto a você. Pensa, minha amiga, meu amigo. Quando você faz o sacrifício, você não faz o sacrifício porque é um prazer. Não, o sacrifício é doloroso. Mas também ele é movido pela fé. Ninguém é capaz de sacrificar a sua vida se não for movido por uma fé. Quantos casamentos são feitos e desfeitos, mas para se fazer o casamento, a pessoa sacrifica tudo. É ou não é? Abre mão de tudo. Abre a mão da sua família, abre mão da sua liberdade e se entrega à pessoa que diz que ama. Mas depois que casa, é um inferno a vida dela. Ah, por quê? Porque ela gostou, ela amou, ela seguiu a orientação do seu coração. Depois ela fica chupando o dedo, fica amargando derrotas e fracassos. Mas quando a pessoa escolhe obedecer a palavra de Deus, que é vida para aqueles que a acham, então ela sacrifica, sim, mas ela vê o fruto do seu sacrifício nas suas mãos. E o fruto do sacrifício é o gozo, paz, alegria, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Então, minha amiga, meu amigo, aprenda nisso. Use a sua fé com inteligência. Não use a sua fé aliada com o seu coração. Use a sua fé aliada com a sua inteligência. Pese, avalie, verifique se é isso mesmo que você quer. Se você
decidir obedecer a palavra de Deus, então as bênçãos vão correr atrás de você, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. O Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. Foi neste dia que o Altíssimo escolheu para cumprir a sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos e 120 que ali estavam reunidos no cenáculo. A profecia se cumpriu e todos foram cheios de poder. Direto do cenáculo em Jerusalém, em conexão ao vivo, iremos ministrar o derramamento do Espírito Santo para 128 países onde existe uma universal e para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Não importa o país, o idioma, a etnia ou a denominação, todos que creem e que estão vivendo os 21 dias do jejum de Daniel serão cheios do Espírito de Deus. O mês sexto, o dia 9 de junho, o dia de Pentecostes, será marcado como o maior avivamento e derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Participe você também do jejum de Daniel. 21 dias ainda mais conectado com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma.
Ó meu Pai querido e amado, quão glorioso é esse entendimento de que o Senhor é quem nos guarda. Quando nós optamos por Ti, que é a vida, o Senhor é a vida, o Senhor é o doador da vida. Quando nós escolhemos a vida, nós escolhemos o Teu Espírito, nós escolhemos o Teu reino, nós escolhemos o que há de melhor que o Senhor tem. Então, meu Pai, aqueles que escolhem a vida, escolhem a Ti. E o Senhor torna-se a sua sombra, à sua direita. O Senhor é quem guarda a entrada e a saída. Então, nós pedimos nesse momento em favor das pessoas que dizem: eu quero, eu escolho a vida. Eu decido, eu determino entregar minha vida para o meu Senhor Jesus Cristo. Ainda que eu tenha que sacrificar a minha vontade, o meu eu, o meu temperamento ruim, o meu gênio, os meus desejos, ainda que eu tenha que sacrificar tudo o que o mundo oferece, eu estou disposto a obedecer a Tua voz. Ó meu Pai, essa criatura que ora comigo dessa forma, que escolhe a Ti, venha sobre ela nesse momento, nesse instante, e torna possível o que até então tem sido impossível na vida dela. Ó, eu te peço, Espírito Santo, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Não sei como falar poesias de amor e encantos te busquei, mas não te achei ali, meu Salvador. Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. Que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, que dia, meu amor, quando enfim te encontrar, meu Salvador, conhecer o meu amor. Que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, dia que encontrei o meu amor. É o dia 9 de junho, o dia de Pentecostes, que vai ser celebrado em todo o mundo. Nós estaremos lá no cenáculo, estendendo as mãos para todo o mundo, 128 países. Quando o Espírito Santo desceu, foram 120 pessoas batizadas. Agora serão 128 países que receberão o Espírito Santo. Eu conto com você nas minhas orações, em orações para nós, e nas minhas orações você pode contar comigo, porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe e até amanhã. Te achei.